Vamos lá, nação, agora para a coletiva do técnico Leonardo Jardim, após Flamengo 2, Cruzeiro 0. Crédito canal Flamengo TV. Vamos lá. Nesse jogo de hoje contra o Cruzeiro, a gente já viu mais diferença em relação ao time do Felipe Luiz. O Flamengo teve um início muito intenso, mas também sofreu em alguns momentos, tanto no primeiro tempo quanto na reta final do segundo tempo. A gente sentiu que teve ali algum susto, algum risco para o Flamengo, mas ao mesmo tempo o time teve um domínio, um controle e a chance de até fazer um placar maior, como acabou conseguindo fazer no final da partida. Qual que é a sua avaliação e o que você acha que já conseguiu impor do seu trabalho, da sua característica nesse segundo jogo? Obrigada. Eu acho que existem algumas coisas importantes a valorizar. Em primeiro lugar, a equipa conseguiu mais um jogo sem sofrer golos e isso foi importante. Entrar também forte no jogo, nós criamos os primeiros 15, 20 minutos muito fortes, tivemos além do gol, tivemos ainda duas bolas na trave, não foi? Mas com certeza do outro lado também tem uma equipa boa que o ano passado conseguiu excelentes resultados contra o Flamengo. Este ano é uma equipa diferente, é uma equipa com muito mais posse, com muitos jogadores aglomerados na zona central, por isso é que houve momentos do jogo que eles tiveram essa posse. E sabemos sempre que um Flamengo-Cruzeiro, um Cruzeiro-Flamengo é um jogo grande. Eu estive ali a dar uma olhada na estatística, só em 2014 conseguimos um score mais do que 2 golos de diferença. Por isso mostra. Também do outro lado, o rival que estava lá com o objetivo, claro, também de conseguir um bom resultado, mas acho que fomos mais competentes e a vitória é altamente justificada pelos 2 golos, pelas 2 bolas na trave, por algumas situações que criamos, mas com certeza que temos um caminho ainda para percorrer e melhorar. Algumas decisões que podemos melhorar, tivemos algumas decisões com bola, podemos ter um pedacinho mais de critério, mas eu estou feliz é que os jogadores têm tido uma atitude formidável. Hoje, além dos que entraram, fizemos umas trocas, além dos que entraram, dos que jogaram de início, os que entraram foram importantes numa assistência, num gol, o Lino Carrascal, e pronto, e vamos andando no nosso caminho, trabalhando diariamente. Aqui, Jardim, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Você falou de atitude de jogadores e me chamou bastante a atenção hoje a atitude do Pedro, pressionando muito na frente, enfim, fez o gol, obviamente, mas muita movimentação, pressionou até 2 vezes ali no primeiro tempo, se eu não me engano, impedindo a saída de bola do Cruzeiro. É o jogador dessa maneira que te agrada? Essa postura do Pedro? É esse Pedro que você espera daqui para frente? Houve alguma conversa especial com ele? Obrigado. A conversa foi muito simples e direta com o Pedro. O Pedro é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, tem mostrado isso ao longo dos anos. Com certeza que existem as 2 faces do jogo, a face com bola e a face sem bola. E com certeza que ele tem mostrado que também pode ser competente, além de fazer os golos, também em termos estratégicos, posicionar, pressionar, ter uma atitude mais colaborante. Medo da nota não sair. E não me está a surpreender com a atitude, porque eu acreditava desde o início que a gente conseguia colocar um Pedro ofensivamente, mas também com a função defensiva que todos os jogadores têm que ter, não é? Atacar e defender, porque hoje em dia no futebol moderno não existe nenhum jogador em nenhuma equipa do mundo que só ataque. Boa noite, Jardim. Lucas Bayer do Lance. Parabéns pela vitória. O segundo gol do Flamengo, ele sai de 2 jogadores que no último jogo foram bastante criticados pela torcida, né? Inclusive hoje começam no banco de reservas. Você, por conta da dinâmica do jogo, acredito que colocou visando, claro, a fragilidade do Cruzeiro naquele momento. Para você, esses 2 atletas, falta para eles apenas a confiança para que consigam entregar, que entregaram o Lino quando chegou e o Carrascal principalmente na última temporada? Obrigado. Com certeza que temos alguns jogadores que ainda não estão na sua melhor forma, alguns por lesão, outros porque foi o momento, é o momento inicial. Se os jogadores estivessem todos na melhor forma,
com certeza que os resultados tinham sido diferentes, não havia troca de treinador e estava tudo bem. E aos jogadores temos que recuperar animicamente, em termos de trabalho, em termos de atitude, mas eles têm sido muito cooperantes. Quem entra, quem joga de início, ainda hoje trocamos 3 jogadores, outros entraram para ajudar naquela parte onde queríamos mais um pouco de transição, porque o Cruzeiro estava-se a expor, e em 2 movimentos que fizemos de transição final acabamos por fazer o 2-0, e por isso estou satisfeito. E digo exteriormente, como digo interiormente, para o grupo, que só um grupo coeso e competitivo e largo é que é capaz de jogar em várias competições, e isso o Cruzeiro tem. Por isso toda a gente que jogar tem que ter a confiança do treinador. Com certeza cada jogos não corre bem, mas a confiança do treinador está sempre presente. Aqui, Leonardo, boa noite, parabéns pela vitória. José Fernandes para o jornal AS. Queria te perguntar por o jogo de Eric Pulgar, como você avalia o jogo de ele esta noite? Eric é um jogador que é importante no Flamengo, por tudo aquilo que tem mostrado, e na atualidade também o é. É um jogador que compreende bem o jogo. Eu pedi ao Eric para fazer 2 ou 3 movimentos que ele não estava a fazer, em termos estratégicos. Dentro da minha estratégia precisava que ele fazia, e fui um jogador que compreendeu facilmente. Isto mostra que, além de qualidade, tem uma inteligência acima da média que permite, de um momento para o outro, dar resposta àquilo que um treinador novo com uma semana de trabalho pretende. Por isso estou muito satisfeito com ele. Boa noite, Jardim. Bruno Castanha. Queria falar um pouquinho das substituições que você fez. Primeiro entrando o Carrascal no Paquetá, e depois, agora no final, o Luiz Araújo. E o Luiz Araújo entrou por dentro, né, e o Carrascal jogando do lado. Você também tinha falado no último jogo, que o Plata é um jogador que joga pelo lado, mas é tendência para Carrascal e Luiz Araújo. Foi uma situação de jogo hoje, ou você pensa nessa possibilidade do Luiz Araújo jogando mais por dentro, como ele entrou? Obrigado. Não, o Araújo é um jogador que normalmente joga por fora, que inverte um pouco o pé para vir no jogo interior, um pouco como o Paquetá estava a fazer, só que naquele momento do jogo eu precisava de alguém mais profundo, que acabou por ser o gol, não é? Alguém que com o pé direito conseguisse fazer ali uma diagonal e ficasse no pé mais forte, e foi isso que acabou por acontecer. Por isso a opção do Carrascal ficar um pouco mais por fora para fazer ali as diagonais, porque os 2 laterais já do Cruzeiro estavam-se a expor e já não tinham capacidade de cobrir as costas, e foi essa a ideia de transição. E o Araújo, um jogador inteligente que é, com certeza ainda não está na sua melhor forma por tudo o que ele passou, mas nós acreditamos nele e acreditamos que pouco a pouco as coisas vão acontecer. Boa noite, Jardim. Aqui é Davi Ferreira, do Jornal Globo, parabéns pela vitória. Quero te perguntar em relação ao começo do jogo ali, você falou que aqueles primeiros 15, 20 minutos que o Flamengo vai com bastante ímpeto e abre o placar logo no início, né, poderia até ter feito mais gols. Eu queria saber se é a sua prioridade fazer com que esse time seja mais objetivo e mais rápido na chegada ao ataque, né? Nesse começo de temporada estava demorando a empacar, demorando a desenvolver os ataques, né? Hoje, naturalmente, o ritmo caiu com o andar do jogo, também demorou a sair o segundo gol, né? Mas é sua prioridade que o time seja mais rápido, mais letal ali na frente? Obrigado. Não, a minha prioridade é que o Flamengo jogue bem e ganhe. Isso é a minha prioridade. E em relação ao jogo, com certeza que estes jogadores têm uma capacidade de circulação da bola muito grande. E estamos tentando aos poucos incutir outras variáveis. A vida de um jogador normalmente não é só uma variável. Eu acredito que eles possam ter outras variáveis dentro do jogo, como carregar um pouco mais nos espaços, quando têm espaços, fazer alguns movimentos de pequenos facões quando o colega traz a bola para ter algumas dinâmicas ofensivas. E aos poucos e poucos estamos a fazer. Estávamos a falar do Eric. O Eric hoje transportou o jogo para o ataque várias vezes a pedido meu, não só associar para o passe, mas queimar linhas, como costuma-se dizer. Ele queimou algumas linhas importantes para jogarmos mais à frente. E eu pessoalmente gosto de jogadores que queimam linhas, jogadores que, quando têm esse espaço, depois de conquistar o espaço, têm espaço, que conquistem esse movimento com bola queimando linhas. Boa noite, Jardim, tudo bem? Júlio Miguel Neto.
Jardim, na última coletiva você chegou a comentar que não viu o Plata como um 9. E muito hoje foi elogiado o Pedro pela atuação. Com jogadores que não têm a mesma característica com o Pedro, você vê uma necessidade de uma ausência dele, ou por questões de evitar fadiga, ou por alguma lesão, suspensão, ter que improvisar algum jogador ou dar mais minutos ao Wallace Young, como você fez hoje? Um jogador que tem características diferentes do Pedro, mas também é rápido, tem a ambição do gol. É uma dificuldade que você deve ter até a próxima janela. Eu queria saber de você, de repente, utilizar mais o Wallace ou vai ter que improvisar um outro atleta no setor também? Obrigado. Sinceramente, neste momento, o Plata teve ali um toquezinho no joelho, durante os treinos não teve a 100%. O Young, o Wallace é um jogador jovem, um jogador com certeza que toda a gente o conhece, estava para sair, também ainda não está no seu melhor momento, mas nós acreditamos nele neste momento. E depois vamos fazer uma análise, porque o futebol também tem que ser uma análise constante, não é neste momento que vamos pensar o que falta ou o que não falta, porque às vezes há crescimento dos jogadores, há evolução, neste momento temos que aproveitar os que cá estão e tentar rentabilizá-los ao seu melhor nível. Esse é o meu objetivo, aquilo que vocês estavam a dizer ao Pedro, também para o Wallace Young, para o Everton, para todos aqueles que às vezes jogam menos, mas que nós sabemos que têm uma margem de progressão ainda grande. Jardim, aqui, Raíza Simplício. Você falou sobre a atitude dos jogadores e realmente os jogadores colocaram muita vontade em campo, muita disposição, mas a gente sentiu também no segundo tempo, especificamente, um time que cansou, né? Cansou, claro, e o Flamengo não teve uma pré-temporada como se esperava. Eu queria saber de você como você vê o momento físico da equipe, né? Se você entende que eles já estão num ponto importante para esse momento da temporada, ou se ainda precisa fazer trabalhos para que essa parte física evolua. E como é que faz isso no meio de um calendário tão complicado, com jogo atrás de jogo? Isso é uma boa questão. Eu acho que o futebol não é só físico, é um conjunto de ações que porventura às vezes o físico depende um pouco do modelo que nós implementamos, e eu quero que os jogadores cresçam dentro deste modelo que eu quero implementar. Às vezes aos jogadores têm que dar um pouco mais, e os pontas às vezes têm que defender mais, os médios têm que saltar nas marcações. Tudo isto é aquilo que eu procuro como treinador aos meus jogadores. Em termos físicos, claro que vamos ter que fazer sempre uma gestão de alguns atletas, porque não temos capacidade de jogar sempre 3 em 3 dias com os mesmos, e com certeza que eles também não tiveram aquela pré-temporada que normalmente existe, mas também o Flamengo não teve, mas os outros também não tiveram. Por isso vamos tentar gerir. Aqueles que não jogarem um jogo ou outro temos que aproveitar a paragem das seleções para tentar aumentar um pedacinho o índice daqueles que não forem convocados, e depois a grande janela, aí a gente vai ter que aproveitar para fazer algumas correções a este nível. Jardim, Vitor Nicolau, da Flamengo TV, parabéns pela vitória. Eu queria falar um pouco sobre o Paquetá. Na minha opinião, foi a melhor partida desde que ele voltou ao Flamengo, se sentiu muito confortável, encontrou os espaços dentro do contexto que você pensou para ele. E aí tem um outro jogador que me vem em mente, né? O Emerson Royal, com a sua força, o seu ataque ali na profundidade, na minha visão, pode ter gerado esse contexto para o Paquetá jogar de meia direita. Eu queria ouvir de você se a intenção era mais ou menos essa, se você enxerga como os dois sendo um combo. Quando um joga, o outro tem mais contexto para jogar por ali. E se você pensa no Paquetá só ali e não um mais centralizado? Eu respondi isso no último dia em relação ao Paquetá. Acho que ele pode fazer 3 posições dentro de uma equipa. Pode fazer segundo volante, pode fazer um médio mais ofensivo e pode fazer um meia pela direita, não é? Mas com certeza que temos que preparar um cenário, porque ele não é um ponta, ele é um médio, um meia. E o cenário que nós preparamos para hoje, se vocês repararam, era sempre uma construção do Eric ou do central pela direita,
o ponta esticava para fazer o corredor, que era o Royal, e ele aparecia entre linhas, que é o jogo dele, não é? Entre linhas, ali no espaço. E o meu trabalho como treinador é também proporcionar aos jogadores um bom posicionamento para que eles consigam rentabilizar as suas características. Porque o Paquetá não é um ponta. Se for para jogar com ponta, é melhor jogar com o Plata, ou jogar com o Carrascal, ou mesmo o Carrascal também não é um ponta, ou jogar com o Lima, com o Lino ou com o Cebolinha. Por isso, nós temos sempre esta preocupação de colocar os jogadores na sua melhor posição para rentabilizar. Engraçado, porque uma das primeiras coisas que me disseram foi: o Paquetá no lado direito não funciona. Ele já jogou 3 ou 4 jogos e não funciona. Disse: pronto, vamos ver. E eu estou satisfeito, que eu acho que ele pode funcionar, mas tem que ter uma organização, estratégia. Se for ele a receber a bola em cima da linha e de um para um e driblar, ele aí não vai funcionar, mas de uma estratégia mais coletiva pode ajudar ali, pode ajudar por dentro. E foi o melhor jogo, mas eu acredito ainda numa progressão dele, porque ele tem ainda muito mais para dar. E eu falei mesmo isso a ele, que eu conheço o jogador e acho que a paragem que ele teve foi difícil em termos físicos, e ele ainda precisa de mais tempo, porque também vai ser uma época cheia para ele, que vai ser uma época de ano e meio. Jardim, aqui, boa noite, Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. Esse era um jogo cercado de muita expectativa por vários fatores. Pelo tamanho da partida, 2 times que foram campeões recentemente no final de semana, o seu reencontro com o time do Cruzeiro, e as imagens foram bacanas ali no início do jogo, todos os jogadores vieram falar com você, te abraçar, e o reencontro também com a torcida do Cruzeiro, em menor número aqui no Maracanã, porque foi no Rio de Janeiro, mas protestaram também, né? Enfim. Como é que foi esse reencontro? Qual era a sua ansiedade? Se é que tinha uma ansiedade por esse jogo, por conta disso também? E todo esse ambiente que envolveu um jogo desse tamanho, pela importância, e o seu reencontro com o ex-clube que você foi tão bem lá no passado? Reforçar aquilo que eu tinha dito no último jogo, quando fizeram essa questão. Com certeza que eu tenho lá muito boas amizades e boas relações. Estes atletas aqui, muitos deles que jogaram no Cruzeiro, nós ajudamos a colocá-los a um nível que eles estavam um pouco perdidos, e por isso tenho uma proximidade com muitos destes atletas. Antes do jogo, o presidente esteve na minha cabine, tivemos a bater um papo, porque vocês sabem a relação que eu tenho com ele, e foi bom, mas dentro de campo é outra coisa. Dentro de campo eu sou 200% Flamengo, e o objetivo é ser o mais competitivo possível, é tentar atacar da melhor forma, defender o Cruzeiro também da melhor forma e ganhar o jogo. Acabou esta parte. Depois, claro que as relações não se apagam, como aconteceu neste último clube e como aconteceu em todos os clubes que eu passei. Continuo a manter relações com as pessoas que trabalharam comigo. Jardim, tudo bem? Boa noite. Aqui no meio, Gabriel Órfão, canal Paparazzo Rubro Negro. Jardim, no ano passado, uma das principais discussões que se tinha sobre o time do Flamengo era se o Arrascaeta e o Pedro podiam jogar juntos, porque não eram jogadores que têm a velocidade como a principal característica, não tinham tanta intensidade, se podemos dizer assim. E quanto ao Fluminense, você começou com os dois juntos e hoje também. Como é que você avalia esses dois jogadores jogando juntos na sua equipe, e se podem realmente mesmo continuar jogando juntos, como você fez nesse seu começo de trajetória no Flamengo? Obrigado. Eu acho que está mais do que provado que eles podem jogar juntos. Tivemos 2 jogos altamente competitivos, quer do Fluminense, que era um adversário também difícil, porque pressiona bastante, tem boa atitude. O Cruzeiro também é uma equipa desse género, e eles mostraram competência. Eu tenho que os preservar em algumas situações para não terem que jogar sempre, e aí é que tem que entrar os outros elementos do elenco para criarmos maior número de soluções a estas 2 posições. O Arrasca é um jogador que tem um talento enorme, mas eu não posso também o massacrar, por isso vai haver alguns jogos
ele vai ter que entrar menos tempo, porque nós, Flamengo, necessitamos da qualidade dele como capitão e também como jogador. Jardim, aqui, boa noite. Aqui, boa noite. Boa noite. O Flamengo está disputando a Libertadores Sub-20 e muito se fala do trabalho que você fez no passado com a base, inclusive revelando o Mbappé quando estava no Mônaco. Queria saber se você tem acompanhado o jogo dos meninos e se você já identificou algum jogador naquela equipe com o potencial de te ajudar no time de cima. Queria que você falasse um pouco sobre a equipe Sub-20 do Flamengo. Obrigado. Eu estava a mentir se dissesse que vi todos os jogos e não vi, mas por acaso vi o primeiro jogo contra a Liberdade. Média, é isso mesmo, que tivemos um miúdo que fez um gol de extrema, a vir para dentro e a bater ali, e verifiquei que alguns jogadores têm muita potencialidade. O lateral direito e o central já eram jogadores que o ano passado estavam já na primeira linha. O ponta do lado esquerdo também foi um jogador que eu vi que também já teve um crescimento, a seguir teve uma estagnação, mas agora está outra vez numa melhor fase, e com certeza que eles vão ter o carinho e a proteção do staff da equipa técnica da primeira equipa, não é para criar fenómenos, não é? Mas é para orientá-los da melhor forma, porque aqui no Brasil às vezes faz-se 2 golos e já somos um fenómeno. Não, é para orientá-los da melhor forma para que eles consigam no futuro, a médio prazo, fazer parte deste elenco. Mister, Roque, coluna do Fla. Você falou sobre o Pedro, né, a entrega do Pedro, e hoje ele chegou ao 100º gol no Novo Maracanã, se tornando o 4º maior artilheiro do Novo Maracanã. A pergunta que fica é: tem tempo hábil para o Pedro concorrer a uma vaga na Copa do Mundo? E como que você pode ajudar ele a concorrer também, ser um dos suplentes ali, uma pessoa que esteja na lista para a Copa, tendo em vista que essa posição de centroavante da seleção brasileira é uma posição que está em aberto ainda com o Ancelotti. Existe tempo para o Pedro ir à Copa do Mundo? Eu vou ser mais abrangente nessa questão, porque eu não gosto de me estar a falar sobre aquilo que é o trabalho de um colega, e um colega com o currículo que tem o Ancelotti, mas acho que todos os jogadores que jogam mais no Flamengo vão ser sempre uma opção para as diferentes seleções, não é? Seja do Chile, do Uruguai, da Argentina, do Brasil, depende da sua nacionalidade, porque jogar no Flamengo é um estatuto que vai permitir qualquer dos jogadores estarem muito próximos daquilo que seja uma convocatória. Aqueles que são do Brasil, os que são da Argentina, os que são do Uruguai. Por isso, eu acredito que jogando no Flamengo e sendo um jogador importante no Flamengo, há uma abertura grande para todas as seleções. Jardim aqui, boa noite, Cidão Marinha Litoral News. Você completou uma semana de Flamengo, né? Treinou durante a semana passada para o jogo contra o Fluminense. Teve esse pouco tempo também para o jogo contra o Cruzeiro hoje. O calendário do futebol brasileiro ele é bem maluco, né? Já tem jogo sábado contra o Botafogo. Queria que você falasse um pouco como foi essa semana, né? Temos as informações que você tem adotado um perfil de mais linha dura, vamos dizer assim, né? Concentrando com jogadores. E qual o grande desafio para dar sua cara para a equipe nesse calendário do futebol brasileiro que tem jogo atrás de jogo? Engraçado que as pessoas caracterizam-me, e muitas delas caracterizam e não me conhecem, mas o que eu pretendo sempre é ter um grupo em que eu seja coerente com todas aquelas decisões, que isto é a minha forma de trabalhar. A coerência para mim é a palavra-chave no desporto, quer para a malta que trabalha, coerência numa ideia de jogo, coerência num tipo de trabalho, coerência o porquê de realizarmos algumas situações, e é isto que eu tento desenvolver com esta equipa e com todas as minhas equipas, e tenho do lado dos jogadores uma recepção que tem sido impecável. Eles têm abraçado a ideia, têm estado focados, e isso deixa-me extremamente satisfeito. Quando trabalhamos num clube e os jogadores estão a comprar a ideia, quando todo o staff, mesmo o staff residente, está a colaborar no máximo daquilo que é as suas potencialidades, é só satisfação que eu tenho.
e com certeza queremos dar continuidade, porque trabalhar bem é uma obrigatoriedade. E depois essa obrigatoriedade leva a que a gente tenha melhores resultados quando trabalhamos bem. Obrigado, Jardim. Obrigado a você. Tá aí na ação, então, a coletiva do técnico Leonardo Jardim após a vitória em cima do Cruzeiro por 2-0, gols do Pedro e do Carrascal. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Aqui desse lado tem o pós-jogo do Mengão, a gente falando, comentando aí, e a imprensa esportiva falando sobre a vitória do Mengão. Clica aí e acompanha, a gente se vê no próximo vídeo.